Bem, pessoal, vamos lá, vamos começar a nossa videoaula. Nessa videoaula a gente vai trabalhar, a gente vai revisar, certo? O conteúdo deste capítulo, lembrando que esse conteúdo será fundamental para vocês, porque ela vai ser referente ao trabalho da prova CVM e da avaliação bimestral. Então, vamos revisar, vamos ver o que foi que a gente trabalhou neste conteúdo, tá? Primeira coisa que a gente trabalhou neste conteúdo foi o quê? Foi a parte de produtos notáveis e depois a parte de fatoração, né? Então vamos lá, sem mais delongas. O que foi que a gente viu no produtos notáveis, né? Em produtos notáveis a gente viu o quê? Quadrado da soma dos termos, quadrado da diferença dos termos, produto da soma pela diferença dos termos. Bem, gente, no quadrado da soma de dois termos e no quadrado da diferença de dois termos, a única diferença que você vai identificar é que um é positivo, que é o da soma, e o outro é negativo, que é o da diferença, né? E como é que você faz isso, né, gente? A gente viu que a gente separa isso daqui, né? Porque tá a mais b elevado ao quadrado, então seria a mais b vezes a mais b. E daí você faz o quê? O chuveirinho, como a gente falou, né? A gente faz essa distribuição, né? Para aí sim resultar neste, ter como resultado esse daqui, né? E na diferença seria a mesma coisa, né? A gente faz esse chuveirinho aqui, né? Essa distribuição também para encontrar esse resultado, né? Porém, a gente viu também que existe uma fórmula geral que a gente pode utilizar já para encontrar a resposta final, né? Essa resolução que a gente aprendeu seria essa daí, né? O que seria, né? Vamos lá. Vamos relembrar. Seria o nosso primeiro termo elevado ao quadrado, mais duas vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o segundo termo elevado ao quadrado. Isso daqui seria para quando fosse o quê? Quadrado da soma de dois termos, né? E o que a gente faz, né? Veja que aqui, com essa fórmula geral aqui, a gente já encontra essa resposta, né? Seria o quê? O primeiro termo elevado ao quadrado. Veja que o nosso primeiro termo é o A, vai ser elevado ao quadrado, então vai ficar A ao quadrado, mais duas vezes o primeiro termo. Quem é o primeiro termo? É o A, vezes o segundo termo. Quem é o segundo termo? É o B, tá aqui, ó, mais o segundo termo elevado ao quadrado. Seria o meu segundo termo elevado ao quadrado. Então, seria B elevado ao quadrado, né? E qual seria a diferença do quadrado da soma pelo quadrado da diferença, né? Quadrado da soma e quadrado da diferença, a única diferença é isso daqui, ó. Só isso. Só esse sinal, tá? Só esse sinal. Então, veja, a diferença é isso, tá? Então, veja que essa resposta com essa outra resposta foram iguais, né? Só o que foi que mudou foi a parte negativa. Então, foi isso que a gente aprendeu, quadrado da soma e quadrado da diferença, né? Vimos também a parte de produto da soma pela diferença de dois termos. Gente, essa parte aí até é bem mais fácil do que o quadrado da soma e o quadrado da diferença. Porque esse daqui vai aparecer deste jeito. É só você pegar o primeiro termo e elevar ao quadrado, menos o segundo termo, que é o b, elevar ao quadrado. Gente, muito fácil, né? Pega o primeiro termo, elevar ao quadrado, pega o segundo termo, elevado ao quadrado. Terminou a parte de produto da soma pela diferença dos termos, né? E vimos também, gente, vamos lá, mais adiante, a gente viu que esses dois aqui são chamados de quê? Trinômios quadrados perfeitos, né? E vimos também que esse daqui seria a diferença de dois quadrados, que por coincidência, esses dois aqui, a gente trabalha o que? A parte de fatoração. E o que seria a parte de fatoração? O que é uma fatoração? É você pegar uma expressão, veja, imagine você pegar essa expressão e torná-la uma multiplicação, ou seja, fazer o passo contrário, né? Na fatoração, a gente faz o passo contrário do produtos notáveis. Produtos notáveis, a gente faz esse processo até achar essa resposta. Já na fatoração, a gente faz o inverso, a gente faz o contrário. E para fazer o contrário, a gente precisa utilizar essas quatro partes que a gente aprendeu neste conteúdo. Fatoração, né? Colocando um fator comum, por agrupamento, diferença de dois quadrados e trinômios quadrado perfeito. Vamos revisar essa parte, tá? Vamos revisar essa parte. Então, nesta parte aí, a gente viu o seguinte, né? A parte de fatoração, a gente viu a parte de fator comum. Fatoração colocando o fator comum em evidência. O que significa isso, gente?
O que foi que a gente aprendeu, né? Vamos fazer referência a isso daqui. 6AB mais 10BC. É você detalhar, se você ainda não tem prática em detalhar mentalmente, detalha assim, tá? Ó, colocando os números em multiplicação, né? E você vai selecionar apenas o termo que for comum. Veja, aqui eu tenho um 2, que faz referência a esse 2. Eu tenho esse B, que faz referência a esse outro B. Ou seja, qual é o meu fator comum? Qual é o meu elemento que eu vou botar em evidência? O 2B. Está aqui, ó, o 2B. E o que foi que sobrou? Sobrou 3A. E sobrou o 5Q? 5C, né? Sobrou 5C. Ou seja, aqui, ó, 2B vezes 3A mais 5C. Tá vendo? Então, isso é a parte de fator comum, né? Você detalha, tá? Quando for expressões muito complexas, detalhe ou para você entender, tá? Uma dica que eu vou dar aqui, gente, para você identificar já na parte das letras quem é o fator comum, é só você pegar quando for iguais, por exemplo, aqui, ó, x ao cubo e x. Qual desses dois eu vou pegar para colocar em evidência? É sempre o que tiver o expoente menor, tá? Veja, olha o que está o expoente menor. Por isso que eu peguei o x e não peguei x ao cubo. Veja, y à quarta e y ao cubo. Quem é que eu vou pegar? Eu vou pegar o y ao cubo, tá vendo? Porque é menor, né? E o z ali a gente não coloca porque não tem nenhum referente a esse, né? Beleza? Então, vamos lá, vamos continuar aqui o próximo. Fatoração por agrupamento. Na fatoração por agrupamento, você vai fatorar duas vezes em modo de fator comum, né? Você vai colocar em evidência duas vezes, né? Um exemplo. Vamos lá. Temos aqui o exemplo. AX menos AZ mais 5x menos 5z. Gente, esse e esse são comuns, esse e esse são comuns. Então, você faz separadamente, tá? Você vai pegar o fator comum desse aqui, porque na cara já está o valor de A, né? Ó, veja que o A já é o nosso fator comum. O que foi que sobrou? O x menos z, tá aqui. Nesse aqui, quem é o fator comum? É o 5, né? O que sobrou? O x menos z, tá aqui também. Se você observar, esse e esse são comuns, né? Como a gente tem que deixar tudo em multiplicação e aqui ainda tem uma adição, é só você pegar esses aqui que são comuns, colocar em evidência, tá vendo? Na frente. E o que foi que sobrou? A gente coloca dentro do parênteses. É o mesmo processo de fator comum, só que aqui a gente vai fazer duas vezes, tá? Próximo. Fatoração pela, aqui, ó, fatoração da diferença de dois quadrados. Gente, esse é um dos mais fáceis também, gente. Vai aparecer desse jeito aqui, ó. Vamos fazer aqui como exemplo. Vai aparecer desse jeito. É só você fazer o quê, gente? Ó, faz isso. Pega esse daqui, o primeiro termo, coloca na raiz quadrada e tira a raiz quadrada também do 49. Raiz quadrada de x ao quadrado é quem? É x. Raiz quadrada de 49 é quem? É 7, certo? O que é que você vai fazer? Como está aqui uma diferença de dois quadrados, né? É só você colocar um positivo e outro negativo dentro do parênteses. Pronto, resolvido, tá? Veja que sempre as respostas dão um positivo e outro negativo. Então, tira a raiz, bota um positivo e bota um negativo, tá? Fatoração de trinômio quadrado perfeito. Gente, trinômio quadrado perfeito é praticamente a mesma coisa. Você vai usar a parte de raiz quadradas, tá? Então, o que é que você vai fazer? Você vai tirar a raiz quadrada deste primeiro e a raiz quadrada desse último. Então, veja, a raiz quadrada de x ao quadrado é x, tá aqui, ó. A raiz quadrada de 9 é 3, tá aqui, certo? Você vai olhar o símbolo do meio, o sinal do meio e vai repetir, ó, tá aqui, certo? E agora, você coloca ao quadrado. Agora, cuidado, gente, nem sempre os trinômios são considerados quadrados perfeitos. Como é que eu vou saber se é ou não é um quadrado perfeito? Gente, quando você tirar a raiz desse e tirar a raiz desse aqui, que é x e 3, né? Você vai fazer o dobro agora. Imagine você fazendo o dobro. Então, o dobro de 3x é o quê? 6x, né? Então, se o dobro, quando você fizer da raiz, der o resultado aqui do meio, isso daqui é um trinômio quadrado perfeito. Ou seja, o dobro de 3x é 6x. Então, isso aqui é um quadrado perfeito. Ok, pessoal?